A paz do Senhor mais uma vez, meus queridos irmãos. É com muita alegria, muito prazer que eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia e participar comigo do nosso segundo estudo. O nosso segundo estudo tem como título Quem é Jesus? Será que Jesus ele é um Deus? Ou será que Jesus ele é igual a Deus? Ou será que Jesus ele é o próprio Deus, o próprio Eterno? Muitas pessoas têm ensinado isso. Mas vamos ver o que as Sagradas Escrituras dizem. Vou fazer a primeira pergunta de hoje. Que pergunta Cristo ele fez aos discípulos e qual a resposta ele considerou verdadeira? Para isso, nós vamos abrir a Bíblia no livro de Mateus capítulo 16 e vamos ler a partir do versículo 13. Então vamos lá. Indo Jesus para as bandas de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? Eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Aí agora Jesus pergunta assim para eles: Mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Amém? Então, qual a resposta que Jesus ele considerou verdadeira? Foi a resposta de Simão Pedro. E qual foi essa resposta? Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse: Olha, Pedro, bem-aventurado és, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Então, segundo as Escrituras e segundo o próprio Jesus, ele é o Filho de Deus. Ele é o Filho do Deus vivo. E a próxima pergunta é: por que ele é o Filho do Deus vivo? Por que ele é chamado de Filho? Convido você agora a abrir a Bíblia em Colossenses, o capítulo 1 do livro de Colossenses. E vamos entender o porquê que Jesus é o Filho de Deus. O versículo 15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ele, o Messias, o Mestre, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Amém? Então, por isso que ele é chamado de Filho, porque de toda a criação ele é o primogênito, ou seja, ele é o primeiro. De tudo o que foi criado por Deus, o Pai, Jesus ele foi o primeiro a ser criado por Deus. Algumas pessoas dizem que ele foi gerado, outras acreditam que ele foi criado. Mas o que a Bíblia nos deixa bem claro é que de toda a criação ele foi o primeiro. E por isso ele é chamado de primogênito. Agora vamos ver uma resposta que ele próprio deu. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 3 de Apocalipse. O versículo 14. Aqui, Jesus ele dando instruções a João. Ele diz o seguinte, capítulo 3 de Apocalipse, verso 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Amém? O princípio da criação de Deus é quem está falando com você, João. Escreve ao anjo da igreja que está em Laodiceia: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira. Ele está falando dele. O princípio da criação de Deus. Então, de toda a criação, ele foi o princípio. Ele foi o primeiro ser criado por Deus. Se você quiser
Dizer que ele foi gerado por Deus também não tem problema, mas ele foi o princípio da criação. Em Colossenses 1,15 diz: ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito. Primogênito nós sabemos, é o primeiro filho. Primogênito é o primeiro filho. Além de Pai, o que é que o Eterno, o nosso Deus Todo-Poderoso, ele é de Jesus? Além de Pai, de que é que Jesus também chama ele? João capítulo 20. Convido você a buscarmos uma resposta a essa pergunta. Além de Pai, que nós já vemos que Deus é o Pai dele, né? Além de Pai, o que mais o Eterno é de Cristo? João capítulo 20, versículo 17. João 20, verso 17, nos diz o seguinte. O próprio Messias está falando aqui. Após ele ter ressuscitado, Maria foi ao encontro dele e ele disse assim para ela: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhes: subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Amém? Então, além de Pai, o que é que o Eterno é de Jesus? Ele é Deus. Muito bem. A palavra de Deus nos diz, ele mesmo, o próprio Messias, foi quem disse isso para Maria. Diga, meus irmãos, que eu subo para meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Vamos ver mais uma confirmação desse texto? Vamos abrir a Bíblia agora em 2 Coríntios capítulo 1. 2 Coríntios capítulo 1. O versículo 3. 2 Coríntios 1, versículo 3. O apóstolo Paulo ele escreveu assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O Pai de misericórdias, o Deus de toda consolação. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo também diz que ele, o Eterno, é Deus e Jesus Cristo. É Deus e é Pai. 1 Pedro capítulo 1, o versículo 3 também. Eu quero deixar para você conferir em sua Bíblia. 1 Pedro capítulo 1, o versículo 3. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3. Mas eu quero convidar você a abrir a Bíblia em Apocalipse capítulo 3, novamente. Apocalipse capítulo 3. Que nos diz o seguinte, o próprio Messias falando novamente. Ele fala do vencedor, versículo 12 do capítulo 3 de Apocalipse. Ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei também sobre ele, sobre o vencedor, o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, Nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Então aqui, Cristo, Jesus, ele repete várias vezes que ao vencedor ele fará coluna do santuário do meu Deus. Colocarei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus. Então, além de Pai, também o Eterno é Deus de Jesus Cristo. É importante a gente saber disso. Tem muitas pessoas ensinando que o Messias, Cristo, ele é o próprio Deus, o próprio Eterno. Não, irmãos, isso não faz sentido. Como ele chamaria meu Deus, sendo que ele fosse a mesma pessoa que o Pai, sendo que ele mesmo fosse o Pai, então não faz nenhum sentido. Como Jesus, ele se referiu em relação ao Pai. Falando dele, como ele se referiu em relação ao Pai? Mateus capítulo 11, do livro de Mateus. Convido também você a conferir esse texto comigo. Mateus capítulo 11. Vamos ver como é que ele fala a respeito do Pai. Como ele fala a respeito do Eterno, né, do Pai. Que também é nosso Pai. Mateus 11, o versículo 25. É muito lindo, irmãos, quando as escrituras elas são apresentadas de uma maneira simples e correta, de uma maneira que a gente venha compreender.
Por aquele tempo, diz o versículo 25 do capítulo 11 de Mateus, por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Então, em primeiro lugar, Jesus ele chama Deus o Pai de Senhor do céu e da terra. Amém? Soberano, Senhor, soberano, Senhor do céu e da terra. Porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque foi do teu agrado. Veja, irmãos, sempre Jesus se refere a Deus como Pai. Sim, ó Pai, porque foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Tudo me foi o quê? Entregue por meu Pai. Então a relação entre ele e Deus é essa, é que Deus ele deu todo o poder e deu toda a autoridade a seu Filho. Mas essa autoridade e esse poder que o Messias tem, foi dado pelo Pai a ele. É uma autoridade concedida pelo Pai. Amém? Então ele não é igual ao Pai, mas o Pai concedeu a ele sim todo o poder. Quero convidar você também a abrir a Bíblia em João, capítulo 5, o verso 19. João capítulo 5, verso 19. O que é que o Messias ele está dizendo aqui nesse versículo? Vamos ler. Então lhes falou Jesus, em verdade, vos digo, que o Filho nada pode fazer por si mesmo, senão somente aquilo que viu o Pai fazer. Porque tudo o que este fizer, o Filho também faz semelhantemente. Amém? Quando ele diz assim, em verdade, ele está justamente querendo que a gente entenda profundamente isso. Olha, em verdade, ele está afirmando profundamente que o Filho nada pode fazer de si mesmo, a não ser aquilo que viu o Pai fazer. Ou seja, que o Pai lhe dê autoridade para fazer. Ele diz o porquê que o Pai lhe dá essa autoridade. Verso 20. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Amém? Versículo 30 do mesmo capítulo 5, verso 30. Aqui o mestre repete suas palavras. Eu nada posso fazer de mim mesmo. Então o Filho em si, Cristo, o Messias em si, ele dele mesmo, ele não pode fazer nada de si mesmo. Vamos continuar o versículo 30. Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma que ouço e julgo, e o meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E sim a vontade daquele que me enviou. Amém? Então, meus amados irmãos, eu quero encerrar por aqui essa primeira parte do nosso estudo. Convido a você a assistir o outro vídeo, que é a segunda parte do nosso estudo, para nós compreender melhor quem é Jesus, o nosso Salvador. Amém? Fique com Deus.